não fosse a força-tarefa montada por indígenas e pelos ribeirinhos, teríamos chegado aos corpos do Dom e do Bruno, porque me parece que a força-tarefa foi mais eficaz do que o trabalho policial. Juca, assim, é o que você disse, toda generalização é perigosa, né? Mas nesse caso, eu acho que a gente pode considerar e pode dizer que os povos indígenas do Vale do Javari, a Univaja, vão passar a história do Brasil como uma das organizações indígenas com a atuação mais importante que já se viu, mais aguerrida, mais comprometida, mais estratégica. Quando o Bruno e o Dom desapareceram, num domingo, na segunda-feira a gente já começou no jornal, falei com os editores, falou, olha, eu vou me dedicar a esse assunto, tá? E passamos quase um mês, mais de um mês, aliás, apenas nesse tema. E aí, Juca, o que eu ouvi, entrando em contato com povos indígenas daquela região, inclusive alguns que acompanhavam o Bruno Pereira nas operações de fiscalização, e eles já tinham cantado a bola desde segunda-feira, Juca. Toda essa narrativa que foi descoberta com as investigações da Polícia Federal, da Força Tarefa, né, chefiada pela Polícia Federal, e da atuação da imprensa também, já estava na boca dos indígenas no dia seguinte do desaparecimento, né? E os indígenas dizem aí que são, sim, negligenciados pela Polícia Federal, que tenta colocar algum protagonismo ali, puxar para si um protagonismo naquelas investigações. Inclusive, teve um episódio emblemático numa das coletivas, aliás, as entrevistas coletivas da Polícia Federal, que são feitas em Manaus e não em Atalaia, onde está cheio de jornalista cobrindo a questão, estava pelo menos naquela época das buscas, né? Mas a Polícia Federal insiste em fazer essas entrevistas em Manaus. E aí, uma jornalista, depois que o superintendente da Polícia Federal, Alexandre Fontes, passou um informe do que estava acontecendo nas investigações, o jornalista levantou o braço e disse assim, escuta, mas por que o senhor não mencionou os indígenas aí, a atuação dos indígenas e a contribuição deles na investigação? E aí o Alexandre Fontes foi obrigado a se retratar ali na frente de todo mundo e agradecer, sim, dizer que os povos indígenas tinham tido um papel fundamental. Mas a gente vê uma certa ressalva, a gente vê a Polícia Federal tentando controlar aquelas investigações. E eu acho que não é vergonha nenhuma para a Polícia Federal admitir que precisa do auxílio dos indígenas para andar ali naquela região. Porque quem conhece são eles mesmos. Claro.